a tua visão, Larissa, a visão da Empíricos, sobre a chance de estas sanções avançarem efetivamente para dentro das instituições financeiras no Brasil. Por que vocês têm essa leitura da possibilidade baixa? E se o histórico, você mencionou e lembrou muito bem, né, de casos envolvendo outros países, como o caso da Rússia, por exemplo, dá para ter uma comparação de como o sistema financeiro destes países que já sofreram na história recente esse tipo de sanção e por que isso não necessariamente se aplicaria ao Brasil? Legal. Então, essa homologação, Uhum. né, que o ministro Flávio Dino exigiu para acontecer, no caso da aplicação não só da Lei Magnitsky, né, mas de qualquer entendimento jurídico, legislativo de outro país sobre o Brasil, é uma coisa que acontece. Geralmente, os países exigem isso. Uhum. Né? Quando a Lei Magnitsky é aplicada no passado, né, por exemplo, contra terroristas, né, os responsáveis pelo 11 de setembro, e mesmo os oligarcas russos aqui, que eu dei o exemplo, né, o que acontece é que os Estados Unidos geralmente é o primeiro a adotar esse entendimento e as nações amigas, aliadas, vamos colocar assim, elas seguem esse entendimento, né? Então, os Estados Unidos vai lá e aplica Magnitsky, a Europa vai lá e aplica suas respectivas sanções contra esse mesmo indivíduo ou grupo de indivíduos, e assim por diante, né? Então, a gente viu isso acontecer, inclusive, no caso lá desses russos. Neste caso do ministro Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, né, que a gente não viu a União Europeia seguir, né, exatamente, assim, por não ser aqui eu não estou nem entrando no mérito, tá, Uhum. se é justa, se não é justa, eu estou falando do caráter absolutamente excepcional, entendeu? Porque a gente não está falando uma pessoa reconhecida internacionalmente, né, por ser tá ligada à guerra, tá ligada a crimes de terrorismo, a crimes de atentado violento à pátria, né? Então, primeiro que a gente não teve essa sequência, né, de outras nações seguirem essas sanções, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a extensão da aplicação da Magnitsky para este entendimento, que ela deve ser também aplicada em outras nações, ao que tudo indica, ela depende de uma ação jurídica adicional por parte do governo Trump, né? E essa ação pode eventualmente ter que ser discutida pelo Congresso, pode eventualmente, enfim, daí os detalhes jurídicos aqui, né? Eu, como analista de ações, vou tirar o pé, né? Mas o fato é que vai gerar uma manchete adicional, vai gerar Uhum. uma discussão institucional, no mínimo, né? Adicional. Então, por isso, ela não é óbvia. Agora, fazendo disclaimer aqui, até esse momento, né, a gente já teve provas mais do que suficientes, né, do caráter incerto, do caráter mesmo ousado, né, da administração e do próprio Donald Trump, né, no sentido de que ele pode novamente, né, atropelar todo o rito institucional que eventualmente seria necessário para estender essa aplicação. Então, por isso o risco existe. Mas, na nossa opinião, por tudo que foi dito aqui, neste momento, com as informações que a gente tem, ainda parece baixo.